Ó, hoje a gente começa aqui o AFND, certo? Depois eu vou passar o material aí, mesma coisa de sempre. A ideia do AFND, não determinismo do termo, é que você possa ativar vários estados ao mesmo tempo. Então, usando o mesmo ali, né, mesmo autômato finito aqui, abre a mesma tela aqui, só que ali a gente consegue fazer algumas coisas diferentes, né, que eu não tinha mostrado aqui direto no JFlip, que é ativar vários estados ao mesmo tempo, né? Se eu coloco isso daqui como sendo inicial e dois estados aqui, vou colocar duas transições só, mais uma para cá. Então, a hora que você vai processar uma palavra, até aqui pelo step by state, você consegue ver isso daí. Se você vai processar uma palavra aqui, se eu coloco azinho, ele marca aqui, ó, o estado ativo é o Q0, por isso que ele está mais escuro. A hora que eu dou o step, ele muda de estado. Então, agora o estado ativo é o Q1. Só que no AFD, eu só posso ter um estado ativo por vez. Então, eu só posso uma transição para cada símbolo do alfabeto de um estado. Então, se o alfabeto é A e B, desse estado aqui só pode sair uma seta com A e uma seta com B. Então, está vindo uma para cada lugar. Esse daqui também, só poderia uma com A e uma com B. E aqui, mesma coisa. No AFND, eu posso ter duas setas com o mesmo símbolo do alfabeto. Então, nessa seta aqui, por exemplo, eu poderia colocar um A nesse exemplo aqui. Então, isso no AFND é possível. A hora que você testa aqui, ele até mostra, mas ele acaba ficando um pouquinho diferente isso daqui. Então, se eu processar um Azinho aqui, mesma coisa, o estado inicial é o Q0. A hora que você dá o step, né, ele deixa ativo esses dois estados aqui. O que ele abriu aqui embaixo? Como se ele mostrasse as duas possibilidades. Então, nessa primeira possibilidade aqui do lado esquerdo, é como se ele tivesse ativo só o Q1, né, tanto que ele está mostrando aqui, e já processou o Azinho. Nessa segunda, ele está ativo só o Q2. Né? Então, ele divide aqui, se tivesse três possibilidades, ele ia abrir em três exemplos aqui. Vou colocar mais um. Pode ter três, né? Pode ter qualquer quantidade de transições. Então, step. Começa com o Q0, dou um step, ele abriu em três possibilidades. Né? Então, no AFND, você já pode ter vários estados ativos ao mesmo tempo. Então, é o que ele fala aí. A diferença é que você, na descrição formal, vou até mostrar aqui primeiro. Né? Na descrição formal, o que muda é o I, né? Que eu posso ter mais de um estado ativo, né? Mais de um estado inicial. Né? Então, eu posso ter no AFND mais de um estado inicial. Esse do estado inicial, né? Até aqui no JFlap, ele só deixa um. Então, ó, se está com aquele Q0 marcado, se eu vir aqui e marco inicial, ele não deixa, né? Só deixa um. Mas na representação formal você pode ter algo desse tipo. É que nem nos livros mostram exemplos desse, de vários estados iniciais. Mas pode ter isso daí. Então essa é uma diferença. E a segunda diferença é aqui na função de transição, né? Que a representação dela aqui fala que pode ter duas setas de um mesmo estado para um mesmo símbolo. Né? Até aqui, ó, no da aula passada, deixa eu colocar aqui. No exemplo que eu usei aqui da aula passada, ó, não tinha um autômato para essa linguagem, a descrição formal, os quatro termos e a tabela. Né? Como que eu sei se tem duas setas para o mesmo estado? Vou pegar um outro aqui mais acima. Então aqui, ó, para esse exemplo aqui,
Com Q0 sai uma seta com A e vai para Q1. Com Q1, uma seta com A e vai para Q1. Se tivesse dois estados aqui, Q0 e Q1, aí quer dizer que ele está saindo duas setas, né? Só que isso no AFD não pode, só pode no AFND, certo? Então, pela tabela, se tiver dois estados, o nome de dois estados assim, quer dizer que sai duas setas com o símbolo do alfabeto que ele está mostrando ali, né? Mas no AFND, no AFD isso daí não pode. Estou voltando aqui, então as duas únicas coisas que muda é função de transição e o estado inicial, que pode ter mais de um. Aí, para aceitar uma palavra, né, eu preciso processar ela inteira. Eu vou voltar para o exemplo aqui de AFD. Questão aqui, AB. Voltando para AFD, por exemplo. Aceitar uma palavra no AFD, o que eu precisaria fazer? Nesse caso aí que aceita a palavra AB, eu tenho que processar a palavra inteira, ou seja, chegar até o final e terminar no estado final. Processar, ler todos os símbolos aqui da minha palavra e parar no estado final. Isso no AFD. Na hora que eu dou o avanço aqui, ó, leu o Azinho foi pro Q1, leu o Bzinho foi pro Q2, processei a palavra inteira aqui, tanto que ele fica em verde, terminei o estado final, aceita essa palavra. Isso no AFD. No AFND, como você pode aqui, duas setas, por exemplo, com Azinho do mesmo estado, então está saindo ali duas setas com Azinho do Q0, né? Aí no AFD, o que eu tenho aqui? Mesma coisa, step by state, colocar um AB aqui. A hora que eu vou processar uma palavra, para aceitar ela, eu tenho que processar do mesmo jeito, processar toda ela, que é ler todos os símbolos, e um dos estados que ele parar, ele pode parar em mais de um, vai acontecer agora, tem que ser final. Então, na hora que ele processa o Azinho ali, ó, ele vai para dois estados, né? Essas duas setas com o Azinho. Então, é como se ele tivesse com dois casos aqui. A hora que ele avança ali de novo, né, avançou para mais dois estados, né? Mesma coisa. Só que um deles é final. Então, eu processei toda a palavra aqui. Um dos estados ativos no final é estado final, que é o Q2? É. Então, quer dizer que essa palavra pertence à linguagem, né? Que foi esse caso aqui, ó. Só o Q2 aqui no caso é estado final. É como se ele tentou aqui, nessa representação, ele tentou ir pelo caminho de baixo, parou no Q4, mas Q4 não é final. Tentou ir pelo caminho de cima, parou no Q2, o Q2 é final, né? Então eu achei, é como se ele testasse vários caminhos ao mesmo tempo. Um dos caminhos me levou ao estado final. Então quer dizer que essa palavra pertence à linguagem aí no caso, certo? Então aí que são as três coisas que mudam aí do AFND, né? O conjunto de estados iniciais pode ter mais de um, a gente não vai ver nenhum exemplo, mas pode ter. A transição pode ter duas setas com o mesmo símbolo de um estado e como reconhecer essa palavra. Você tem que processar toda ela. Um dos estados ativos no final tem que ser estado final. Foi esse caso aqui. Aí, eu vou pegar aqui da lista algum outro exemplo aqui. Eu vou montar direto aqui, ó. Tá no Excel aqui já no jeito. Ah, meu.
Pertence a ID, tá, uma linguagem aqui, ó, W pertence a ID asterisco, W tem AA como sufixo. Se eu vou fazer o AFD dessa linguagem, vou fazer aqui primeiro. O AFD para essa linguagem você teria aqui, ele tem que terminar com AA. Com as duas setas com A, que é a menor palavra. Se ele ficar tendo A, ele fica aqui. Esse é o final. Se tiver B, fica aqui. Se tiver B, volta. E volta também. Esse é o AA como sufixo, só que AFD. Certo? O que eu posso fazer? Usar a ideia do não determinismo para tentar diminuir, por exemplo, a quantidade de transição. Então, esse é o AFD. No AFND, vamos excluir aqui. No AFND, o que eu posso fazer? É como se você montasse lâmpadas, como você costuma pensar nisso daí como sendo lâmpadas, né? Sendo que a hora que eu acender essa daqui, quer dizer que a palavra vai fazer parte. Né? Como que eu vou fazer para acender aquela lá, que é no caso deixar ativo? É quando eu tiver os dois azinhos. Enquanto ele não tiver os dois azinhos, ele vai ficar processando e vai ficar aqui, ó, aí com A e com B. Né? Por que aqui com A e com B? Esse A e B aqui, pensando que o alfabeto é A e B, esse estado aqui sempre vai estar ativo. Né? Ele nunca vai se apagar. Ele pode acender o Q1 também, né? Quando ele tiver um Azinho. Quer dizer, ele teve um Azinho, ele vai ligar esse cara aqui, que é o Q1. Quando ele tiver o segundo, ele vai ligar o 1 e o 2. Então aí dá para ver mais fácil, para que vai no passo a passo aqui. Ó, testando a menor palavra, né, que é o AA. O que ele vai fazer? A hora que eu dou o primeiro passo aqui, ó, ele ativa os dois. Né? Esse Q0 com A ativa ele mesmo por essa transição aqui e ativa o Q1. Né? Agora, para analisar para onde ele vai, eu tenho que ver. A partir dessa configuração, o 0 e o 1 ativo, para onde com o Azinho, que é o que ele vai processar aqui, para onde ele vai. Esse estado aqui vai ativar ele mesmo pelo loop e vai ligar o Q1. O Q1, como ele está ativo, vai ligar o Q2 aqui também. Então, ele dou mais um passo aqui, ó, ele ativa os três, né? E um dos estados ativos no final do processamento é estado final, então quer dizer que essa palavra, os dois azinhos, pertence à linguagem. A ideia que eu falei aí de lâmpada é como se essa lâmpada aqui estiver acesa, né, se esse estado, no caso, estiver aceso, quer dizer que a palavra pertence à linguagem. Como que eu faço para acender essa daí? Tem que ter os dois azinhos aqui seguidos. Né? Se eu pego uma outra palavra aqui, ó, colocar aqui, abrir. A palavra não pertence à linguagem. Então, ó, o que vai acontecer? Quando ele processa um azinho, ele acende a Q1. Se ele processa um B, o que vai acontecer? Ele volta, né? E nesse estado Q1 aqui, por exemplo, é o que ele está representando, ele só voltou no estado e agora está representando o Q0 aí no caso. A hora que você avança de novo, ó, ele vai para os dois de novo. Volta na representação que você está com o Q0 e o Q1 ativo. A hora que você avança mais uma vez, ele desativaria o Q1. Não sei quem está mostrando aqui. Deixa eu ver. Reset step. Ele deveria apagar esse Q1 aqui, ó. Não é para estar ativo aqui. Oh, trace, não é isso.
0, né? A hora que eu processei esse segundo Bzinho, nessa representação aqui, ele processou um A e um B. Esse cara aqui não deveria estar ativo, né? Porque ele só processou o Bzinho aqui, ó. Tinha feito algo assim aqui, mas não tinha dado problema, né? A hora que você avança um Azinho de novo, aí ele volta com esses dois. Processa o Bzinho, deveria apagar e fica só o Q0. Processa um A, volta e liga os dois. Um B, liga só o Q1 aí no caso. Aí, você não chegou em nenhum estado final, né? Que seria esse caso aqui, ó. Né? Agora que ele mostrou aí só. Como processei toda a palavra e não parei em nenhum estado final, não aceita essa palavra. Se eu coloco aí, outra coisa que pode acontecer, coloco uma palavra aqui, A, B, A, e mais um B depois, ó. Então, processa um Azinho, liga ao 0 e 1. Processa o Bzinho, é como se só o Q0 aqui tivesse ligado, né? Ele que está mostrando aí, diferente isso daí. Processa um Azinho, volta e liga os dois. Processo Bzinho, volta só para o Q0. Processo 1A, liga os dois. Processo segundo Azinho, liga os três. Só que a hora que ele processa agora o Bzinho, depois desse caso aí, ó, né, é como se ele voltasse tudo para o Q0, né, que é o que ele mostra agora, né? Processou todo o símbolo, ele tinha ligado os três, só que teve um Bzinho depois. Esse Bzinho faz com que ele retorne tudo para cá. Ele precisa terminar com dois Azinhos essa palavra. Então, não aceita essa palavra aqui que está certo, que não termina com dois Azinhos, né? Se for também uma palavra com um monte de A no final, 5 Azinhos aqui, por exemplo, ó, o primeiro Azinho ativa o 0 e 1, o segundo, os 3. A hora que ele vai processar Azinho, a partir desse estado, que é os 3 ativos, ele vai reativar os 3 de novo, né? Aqui, ativa ele mesmo e o 1, então já ligou os dois primeiros, e o 1 ativa o 2. O 2 não sai nenhuma seta, então ele não ativa ninguém. Então, ó, continua os 3. Depois, avança, continua os 3 ativos. Continua os 3 ativos e finaliza aí, ó. Opa, até passou um aqui a mais, né? Você aceita essa palavra aí, certo? Volta tudo aqui. Então, a ideia é você pensar nessa representação aí de um estado ativo ao outro e pode ter essa representação de você gerar esses vários estados ativos ao mesmo tempo, né? Vou colocar aqui para essa linguagem, né? Então, alfabeto A e B, estados 0, 1, 2, fazer a mesma coisa para os primeiros aqui, vou colocar inscrição formal, então 1 e 2. Né? Agora, no estado inicial, preciso ter as chaves aqui, mesma coisa que eu tinha antes no final, tabela de transição, mesma coisa, estados nas linhas, alfabeto nas colunas, aí aqui, ó, Q0 com A, uma seta para Q0 e uma seta para Q1. Q0, Q1. Q0 com B, que é o loop, é só para Q0. Aí, Q1 com A vai para Q2, só, né? Q2 não sai nenhuma seta, né? Então, na tabela de transição, que é o que está representado aqui, basta uma das transições aqui, ó, que é no caso essa que está em vermelho aí, ir para dois estados, que ele já é um AFN. Então, por conta desse em vermelhinho aí, ele é um AFND. Vou até salvar ele aqui e colocar no... Esses primeiros, fazer isso daí igual no outro exemplo.
Bom, ficou pequenininho aqui, mas dá para aumentar um pouco. Dá para entender. Então, ó, é um exemplo. Vou colocar outra linguagem aqui. Até copiar aqui. Agora, subpalavra. Eu vou aumentar aqui. ABCD e tem ABC como subpalavra. Então, subpalavra pode ser no começo ou no fim. Aí, eu vou precisar... Só para não ficar tão pequeno o desenho depois. Então, no subpalavra, menor palavra é o ABC. Preciso 4 estados. Então, mesma ideia. A, B. Então, enquanto eu não chegar aqui no ABC, eu não tenho o meu estado final. Só que o subpalavra, aí, pode ter qualquer coisa antes e qualquer coisa, ou qualquer coisa depois, né? Para representar esse qualquer coisa, até num outro exemplo aqui, um sufixo, que era esse caso. Sufixo pode ter qualquer coisa antes. O que eu fiz? Eu fiz um loop aqui, ó, né? Com todos os símbolos do meu alfabeto antes, no caso, do AA, ou seja, partindo do estado inicial. Então, partindo do estado inicial, ele pode ter qualquer coisa. Como aqui o alfabeto é ABCD, até o B, acho que eu coloquei o B. Já coloquei D aqui também. Então, ABCD pode ter qualquer coisa antes de ter o ABC. Quando ele chegar aqui no ABC, quer dizer que ele teve o subpalavra. Só que o subpalavra, aí no caso, depois que você teve ABC, qualquer coisa ele vai aceitar. Como que eu represento qualquer coisa? É isso daqui, ó. É essas transições. Indica que qualquer símbolo que você tiver, depois que você chegar nesse Q3, ele vai aceitar. Então, o ABCD aqui também. Qual que é a ideia? Ele começa que esse estado sempre vai estar ativo, que os 4 símbolos do alfabeto estão aqui, ele nunca vai desativar esse estado. Quando que ele vai ativando para frente aqui? Quando ele tem um A, ele vai ficar com esses 2. Teve um B, ele vai ficar com o 0 e o 2. Teve um C, ele vai ficar com o 0 e o 3. A hora que ele ficar com o 0 e o 3, esse 3 aqui agora não se apaga, por conta dessas 4 transições aqui, né? Mesma coisa aqui. Qualquer um desses símbolos que você processar, ele vai ficar ativando ele mesmo nesse loop. Se ele chegar no Q3, quer dizer, ele vai ficar se ativando esses mesmos, sempre ele aqui no caso, por conta desses 4 loops. Então, é a ideia. Depois, como que eu chego no Q3? Com ABC. Depois que ele chegou, nunca se apaga, né? Porque se já teve ABC, qualquer coisa que tiver depois já vai ter ABC como subpalavra. Então, ele não se apaga nessa representação aí. E para chegar, você precisa ter o ABC aí no caso. Então, vou colocar aqui pensando na menor palavra só. Pensando nessa menor palavra aí, que é o ABC, né? Começa com o estado inicial como ativo, que é o que está representando aqui. Processa o Azinho, ó, manteve o Q0 ativo, por conta do loop, e ligou o Q1. Processa um Bzinho agora com esses 2 estados ativos. Esse com Bzinho ativa ele mesmo, o 1 com Bzinho liga o 2. Né? Então ninguém ligou 1, ele vai se apagar, vamos dizer assim. Tá lá.
Q0 e 2 com Czinho, que é o próximo elemento aí, esse com C liga ele mesmo, 2 com C liga o 3. Vai para o 0 e o 3. Tá lá. Processei a palavra inteira, um dos estados final, um dos estados ativos no final. É um estado final, no final do processamento, no caso. Então, quer dizer que essa palavra pertence à linguagem. Aí, qualquer coisa que eu colocar aqui antes, vamos colocar a B, uma palavra maior aí. Processa um Azinho, liga os dois. Processa um Bzinho, liga o 0 e o 2, ó. Só que se ele tiver, voltar a ter um Azinho agora, ó, nesse caso, o que esse estado aqui faz? Esse com Azinho liga o 0 e o 1. Esse com Azinho não liga ninguém, mas ele vai se apagar. Então volta para essa configuração aqui, ó, né? É que ele mostra os três aqui, mas o que estaria ativo aí seria o 0 e 1, certo? Aí você avança, ele liga o 0 e o 1 de novo, né? Porque ele processou mais um Azinho. Mais uma vez, Azinho, 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 né? Um monte de Azinho que ele está processando. Mais um. Foi para o B, ligou de novo esses dois aqui, ó. Né? Vai para o C, agora, ele chegou lá no Q3. Né? E depois que ele chegar no Q3, vou até colocar uma outra palavra aqui. ABC. Uma palavra aí, ó. Tem ABC aqui no começo, ó. Então, processa o A, processa o B, processa o C. Já chegou no Q3. Né? O Q3 agora não vai se apagar, porque ele vai ficar se ativando por conta dessas transições. Então, a hora que você dá o passo, ó, ele pode ficar ligando o 1 e o 2 aqui, mas o 3 agora nunca vai se apagar. Então, estou processando aí, o 3 nunca se apaga. Né? Pode ligar o 1 no meio, às vezes chegar no 2 de novo, mas o 3 não se apaga. Né? Então, pertence, porque ele teve o ABC aí na sua palavra. Salvar isso daqui também. Então, para esse exemplo, ABCD, estados 0 e 1, inicial 0, estado aqui 0, 1, 2, 3. Então, ó, tabela aqui, né? Estados nas linhas, símbolos do alfabeto nas colunas. Aí, 0 com A. Ó, vai para o 0 e para o 1. Então, é onde eu tenho duas transições. 0 e 1. Com B, C e D do 0, é o loop. Então, 0, 0, 0. Com 1, só sai seta do B com Q2. Então, aqui. Com Q2, só sai seta com C do Q3. 3. E do Q3, né, é uma seta com cada um dos elementos no loop. 3, 3, 3, 3. Aqui, representado aí esse autômato. Vou colocar ele aqui também. Aqui. Dá para deixar aqui no Excel. Mais um aqui, ó, juntar os dois aqui agora.
pertence a ABC, agora com subpalavra e sufixo. Então, A, B como subpalavra e BC como sufixo. Vou deixar quebrado aqui só para não ficar... Vou fazer assim. Então, aí eu tenho AB como subpalavra e DC como sufixo nesse caso aí. Que dá para representar. Você sabe que a menor palavra dessa linguagem aí, no caso, precisa ter um AB no meio aí, né? Como fala subpalavra, precisa ter um AB e precisa ter um DC, que é o sufixo. Precisa terminar com DC. Então, eu tenho aqui, precisa ter um A e um B, depois ele precisa ter um D e um C. Então, a menor palavra tem tamanho 4, pelo menos 5 estados. Né? Precisa ter um A e um B. Só que mesma coisa. É B aqui, então. Só que a mesma coisa. O AB é subpalavra. Então pode ter qualquer coisa aqui antes. A, B, C, D. O AB é subpalavra, então pode ter qualquer coisa depois. Então aqui, A, B, C, D. E depois ainda do AB, ele tem que ter o DC como sufixo. Então, DC, K, e o Q4 é o meu estado final. Então, essa é a representação desse exemplo aí. Na hora que eu vou testar aqui algumas palavras, a BDC, menor palavra, processando Azinho, liga os dois. Né? Processando Bzinho, mantém só os dois. Aí aqui no Q2, ó, tem todas as transições. Então agora o 0 e o 2, nesse momento, nunca se apaga. Né? Nunca se apaga, quer dizer, ele não vai desativar. Então, agora é como se chegou no Q2, ele teve o AB. Depois do AB, ele precisa ter o D e o C para finalizar. Né? Aí ele só pode chegar aqui e parar, não pode sair nada daqui. Ele tem que ter o DC como sufixo. Então, se ele avança, tem um Dzinho, ele só vai ligar o 3. Se ele tem o Czinho, ele liga o 4. Né? Um dos estados ativos é final, então ele aceita essa palavra aí, que é a menor. Se eu colocar aqui outras palavras, começando com AB, um monte, qualquer coisa aqui no meio, ó. Coloquei o DC aqui, deixa eu colocar um DC. AB, só não quero colocar um DC. O D aqui, o C não, o DB. Agora não vai ativar. Então, ó, o A ligou os dois, o B ligou o Q2. Né? Agora, é isso que eu falei, ele pode ter qualquer coisa. Né? Só que ele só vai ativar o 4 quando tiver o D e o C. Né? Nesse caso, ele não vai ativar porque não tem nenhum D e C seguido. Né? Então, ele fica, ó, entre eles, né? Só avançando aí de um para o outro. Vai avançando, ó. Ficou, ó, agora, teve um D, ligou 3 aqui, ó. Né? Se ele tivesse um C na sequência, ele ia ligar o 4 e poderia aceitar. Só que a palavra é maior também. Né? Então, vai avançando. Teve um D aqui de novo, no finalzinho, na verdade, está com D e C, né? Eu não tinha visto. Né? Olha que processa um Dzinho aqui, ó. Nesses casos aqui, nesses 3, né? Processa um Dzinho, avançou, um Czinho aceitou. Né? Então, acabou que a palavra terminou com D e C aqui, ó, então faz parte da linguagem também. Né? Mas o subpalavra aí representa que você pode ter qualquer coisa aqui no meio, que é esse Q2. Aqui, C,
Para esse exemplo, alfabeto ABCD, mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4, inicial Sol 0, final 4. E o arquivo aqui. Então, ó, esse é um outro jeito que dá para a gente representar os autômatos aí, os autômatos para linguagens regulares, né? Lembrando que a gente fez lá gramática regular, as gramáticas regulares são das linguagens regulares. Então, todo exemplo que a gente consegue fazer uma gramática regular, a gente consegue fazer um autômato finito. Esse autômato finito é ou AFD ou AFND. Né? E aí, do próximo conceito que a gente vê é fazer uma conversão entre os dois. Que é transformação de AFND para AFD. Então, eu pego aqui um exemplo. Né? Eu pego esse primeiro autômato, que ele é AFND, como que eu sei que ele é AFND? Do zero aqui, ó, do S0, sai uma seta com A no loop, uma seta com A para o S. F. Então, ele é AFND. E eu faço uma conversão para um AFD. É esse exemplo aqui, ó. Nesse segundo na direita, do S0, ó, uma com A para cá, uma com B para cima. Desse de cima, que é SF, uma com A para o zero, e não sai seta com B. Desse último aqui, uma com A no loop e uma com B para cima. Né? Então, é a FD. Né? Aí que a gente consegue fazer essa conversão. Né? E às vezes você pegar um exemplo desse tipo aqui, é mais difícil de você entender qual é a linguagem. Né? Você pegar um AFD, você tem um único caminho. Né? O não determinismo, que é abrir esses vários caminhos aí, às vezes acaba mais difícil de você tratar isso. Né? Principalmente no computador. Né? Porque você vai ter vários caminhos, você tem que ficar salvando qual que é esses caminhos para você conseguir resolver isso daí mais para frente. Então, por isso que a gente tem essa transformação aí, né, de AFND para FD. Né? Aí tem um jeito de você representar isso daí, fazer essa transformação certinho, certo? Então, ó, de AFND, vou passar ali depois uma lista, mas exercícios bem simples aí para fazer. Né? Essa lista aí eu não vou pedir para entregar essa daqui por enquanto, de AFND, só passar aí para praticar, certo? Acho que foi. Então, ó, eu vou finalizar aqui a gravação, certo? Hoje é isso. Professor.